A paz do Senhor, amados, tudo bem? Aqui quem está falando é o irmão Gustavo. Irmãos, antes de iniciarmos esse vídeo, eu gostaria de pedir que você já deixasse o seu like e se inscrevesse no meu canal. Todas as semanas estarei postando e trazendo novas mensagens inspiradas da parte do Senhor para edificar sua vida. Amém? Sem enrolação, vamos ao tema da mensagem. O tema da mensagem de hoje é: pequei e agora? Irmãos, sabemos que Deus ama o pecador, porém ele se aborrece com o pecado, ele repudia, ele detesta, ele odeia o pecado, justamente pelo fato de o pecado afastar o homem amado da sua presença. O pecado é aquilo que separa o pai do filho. O pecado é o que distancia, o que quebra, o que rompe o vínculo familiar, o vínculo fraternal de amor, de união. O pecado é aquilo que traz destruição da família. O pecado é aquilo que leva o ser humano à ruína. Por isso que Deus, ele ama o homem, porém ele se aborrece do pecado, porque Deus não quer ver os seus filhos sofrendo, sendo destruídos e perdendo a sua salvação. Em toda a humanidade existem duas classes de pessoas: as que obedecem e as que não obedecem. Nem todas as pessoas estão dispostas a se submeter aos conselhos de Deus. A palavra de Deus diz que, pela obediência à sua palavra, Deus é glorificado. O pecado é a desobediência à palavra de Deus. Quando o homem peca, ele já não busca mais manifestar a glória de Deus, mas busca glória para si mesmo. Busca fazer a sua própria vontade em detrimento à vontade de Deus para a sua vida, que é boa, perfeita e agradável. Desde o início do seu relacionamento com os homens, Deus, ele sempre esperou do ser humano uma obediência explícita, pois pela obediência à sua palavra, Deus é glorificado e o homem tem prazer em si mesmo. Porque a razão e o propósito do homem existir é de servir a Deus. E a partir do momento em que o homem serve a Deus e Deus é glorificado pela vida do homem obediente, o homem recebe em si vida e satisfação, ou seja, ele se reconecta ao seu propósito de ser e de existir. Então o pecado é a desobediência à lei de Deus, à ordem de Deus. É quando o homem ele deixa de cumprir a vontade de Deus, buscando cumprir a sua própria vontade e segue o seu caminho próprio. A destruição e a maldição do Jardim do Éden foi manifestada justamente em razão de o homem, ou seja, Adão, colocar a sua vontade acima da vontade de Deus. A destruição da terra pelas águas do dilúvio no tempo de Noé se deu justamente em razão de aqueles homens daquela geração servirem a sua carne, colocarem a sua própria vontade acima da vontade de Deus. A vontade de Deus sempre foi ter os seus filhos ao seu lado, andando junto com ele, em obediência, e nunca desejou ter os seus filhos perdidos ou filhos rebeldes que se afastavam sim da sua vontade, por causa do pecado. Portanto, meus irmãos, neste vídeo eu irei apontar um caminho que pode te livrar das condenações do domínio do pecado sobre a sua vida. Amém? Na primeira epístola de João, no capítulo 8, está escrito o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo mundo. Nessa primeira epístola, o apóstolo João é muito enfático em nos dizer que uma das coisas que aprisionam o homem e o afastam da presença de Deus é a retenção da confissão do seu pecado. Muitas pessoas hoje em dia buscam se acomodar, buscam conforto para suas próprias más ações, para os seus próprios pecados, acusando e apontando o pecado e as más ações dos seus próximos, como se isso fosse melhor ou mais justo do que ele. Enquanto isso, essas pessoas continuam sendo más e praticando más ações, indo de mal a pior, e permanecem nas trevas, não encontrando a luz, porque se recusam a confessar as suas maldades, porque se recusam
confessar as suas imperfeições. Em razão justamente disso, vemos muitas pessoas que pecam contra as outras e não têm a capacidade e nem a humildade para pedir perdão. Preferem afastar-se, preferem isolar-se num poço de trevas do que pedir perdão e reconhecer que falharam com os seus próximos, com seu semelhante, com seu familiar, com seu cônjuge. Há testemunho de pessoas que destroem totalmente e completamente todas as áreas de sua vida por causa de seu orgulho e por causa da incapacidade de confessar as suas falhas, de pedir perdão e se reconciliar com o seu semelhante. O preço do orgulho e da retenção da confissão do pecado pode ser muito alto, pode custar anos e anos de projetos, pode custar ministério, famílias, até mesmo a salvação de um indivíduo. O texto diz que se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, ou seja, as pessoas que têm a confissão do pecado, as pessoas que não reconhecem que são falhas, elas acabam enganando a si mesmas e por isso a dificuldade de reconhecer o pecado torna-se ainda muito maior e as trevas que estão sobre a vida dela se multiplicam, de maneira que somente Cristo, por meio da sua palavra, pode as trazer para a luz. Porém, o apóstolo João em seguida vai nos dizer que, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça que cometemos. Portanto, meu irmão e minha irmã, se você tem sofrido, se está com a sua vida completamente destruída, se o seu relacionamento com Deus já não é mais o mesmo, confesse o seu pecado diante de Jesus Cristo. Apresente a Ele com sinceridade no seu coração todas as suas faltas, toda a maldade que você cometeu, todas as pessoas que você feriu, todas as vezes que você resistiu ao seu chamado e falhou com Deus. Fale com Ele, peça perdão e abandone essas práticas. Amém? A palavra de Deus vai dizer também, se dissermos que não pecamos, fazemos um mentiroso. Por quê? Porque por causa do pecado que Jesus Cristo veio nos dar salvação. Por isso que Ele fez esse sacrifício na cruz do Calvário, para que nós, sem merecermos, recebêssemos de graça perdão pelos nossos pecados. Amém? Portanto, irmãos, confesse os pecados. Se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar do seu pecado e te purificar de toda a sua injustiça. Mas não somente confesse o pecado, como receba Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida, depositando e colocando toda a sua confiança nele para receber salvação. Portanto, meus irmãos, não retenha a confissão do pecado. Amém, meu irmão? E se caso, todavia, durante a jornada com o Senhor, você tornar a pecar, fique tranquilo, confesse o seu pecado e entenda que Jesus Cristo é um advogado que temos diante de Deus, que nos justifica de todo o pecado. Esta é a mensagem de hoje, espero que você tenha gostado. Amém? Se você gostou, se inscreva no meu canal, deixe um joinha, compartilhe o vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Assim você estará ajudando o meu canal e você estará também compartilhando a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida. Em nome do Senhor Jesus, até o próximo vídeo.